convidá-los nesta manhã a abrirem as Escrituras Sagradas, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versos 32 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 32. Todos já encontraram? Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 32. Vamos praticamente ler, estudar um pouquinho dessas passagens. Eu leio assim em minha Bíblia. E também eram levados outros dois que eram malfeitores, para serem executados com quem? Com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, como aos malfeitores, um à direita e outro à sua. As origens da crucificação são tanto desconhecidas, mas ela acabou sendo adotada por todos os povos antigos naquela época, sobretudo os romanos. Eles costumavam empregar a crucificação para executar escravos, rebeldes, prisioneiros de guerra, os piores tipos de criminosos que você possa imaginar. E embora não existam muitas informações históricas sobre o método da crucificação em si, o que sabemos é que, diante de um castigo tão bárbaro, depois de pronunciada a sentença, o primeiro passo era submeter o condenado a um açoite tão violento que muitos não resistiram e morreram. Na maioria das vezes, porém, o sofrimento depois do açoite só estava começando. O passo seguinte era colocar a pesada cruz de madeira sobre os ombros já feridos e ensanguentados do condenado e fazer com que ele carregasse aquela cruz até o local de execução, que sempre estava do lado de fora da cidade. Ao ali chegar, ele era inteiramente despido de suas roupas, deitado sobre a cruz, para que as suas mãos e pés pudessem ser pregados nela. A descoberta recente de ossos de um homem crucificado no mesmo tempo, na mesma época de Jesus, levanta a possibilidade de talvez eles curvarem as pernas do crucificado e colocarem apenas um prego para atravessar os dois calcanhares. Sabemos também que os homens eram crucificados de costas para a cruz. E as mulheres, ao contrário, eram crucificadas de cara, olhando para a cruz, e de costas para os espectadores. A cruz era então levantada e deixada cair com força num buraco no solo, o que fazia com que a pessoa que fosse crucificada estivesse lá no impacto, viesse rasgar a carne daquela pessoa. Um pequeno pedaço de madeira fixado no meio da cruz servia de assento para a vítima, que ali era deixada a morrer de fome e exaustão. Esta era uma morte muito prolongada, sofrida. Existem registros de pessoas que sobreviveram à cruz por 9 dias. A dor, logicamente, era muito intensa, visto que o corpo inteiro sujeito às tensões, enquanto que as mãos e os pés, que são praticamente massas de nervos, podiam pouco a pouco ia perdendo sangue. Depois de algum tempo, as artérias do estômago, da cabeça,
ficavam rejurtidas de sangue, causando uma dor de cabeça inimaginável e até alucinante. E, finalmente, a febre traumática e o tétano se manifestavam. Na maior parte do tempo, o indivíduo permanecia consciente, sentindo minuto a minuto a sua morte. De dia, o sol forte queimava suas carnes, as moscas incomodavam. À noite, o frio era cortante, tornava-se a agonia insuportável. E quando por alguma razão se desejava abreviar os sofrimentos daquelas vítimas, as suas pernas eram quebradas, a golpes de martelo ou por pedaços de pau. O golpe de misericórdia geralmente era dado com uma espada ou com uma lança no lado do peito. Ao morrerem, os crucificados não tinham sequer o direito de uma sepultura. Os corpos eram jogados no lixo da cidade. E ali estavam aqueles 3 homens que haviam acabado de ser crucificados e nada mais podiam fazer. Nem mesmo apressar a sua morte e assim diminuir o seu sofrimento. 3 cruzes, uma ao centro, uma à direita e outro à esquerda. No centro estava Jesus, ocupando a cruz que não era dele. Eram cerca de 9 horas da manhã, a Bíblia diz. O dia e o sofrimento deles estava, por assim dizer, apenas começando. E não bastasse a terrível aflição que ainda os aguardava, ainda teriam que suportar especialmente Jesus, todo escárnio, toda provocação daquela multidão reunida. Eles não perderam tempo, mal os soldados haviam levantado a cruz. Eles começaram, como cães enfurecidos, descarregar toda a cólera, toda a raiva que eles tinham. Eles zombaram do Filho de Deus. O Filho de Deus, enquanto ele agonizava no madeiro, perguntavam a ele: salvou os outros, mas não pode salvar-se a si mesmo? Tu não és o rei dos judeus? Não é tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também, dizia um crucificado. A senhora White diz que Satanás, com seus anjos e na forma humana, achava-se presente ao pé da cruz. O arqui-inimigo e suas hostes cooperavam com os sacerdotes, diz ela, e as demais pessoas que ali estavam. E era como que o inferno inteiro estivesse diante de Cristo naquele momento. Porém, ele não falava nada. Ele não murmurava. Não se ouvia queixa alguma. Não retribuía nenhuma das maldições que contra ele foram lançadas. Seu semblante sempre permanecia calmo e sereno, apesar das gotas de suor, de sangue que banhavam a sua face. Dos seus lábios apenas se ouvia uma oração que dizia assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E essa súplica não foi em vão. Pelo contrário, seu efeito foi imediato. Enquanto um dos criminosos com que ele estava crucificado apenas se tornava cada vez mais blasfemo e agressivo, o outro foi tocado pela calma e serenidade de Jesus e pela poderosa oração de perdão que lhe chegou aos ouvidos. Versículos 39 e 41. Um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo:
Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? O tempo entre a crucifixão em si e a morte propriamente dita do indivíduo era suficiente longa para que ele refletisse sobre os seus atos, todos os seus erros, todos os seus crimes cometidos, todos os seus pecados, e reconhecesse a justiça do castigo. Ele havia pecado, e muito, aquele homem. Eles haviam cometido roubos, homicídios, furtos, mas embora em termos humanos nada mais pudesse ser feito por ele, ele reconhece os seus crimes. Mostra-se arrependido e disposto a aceitar a pena imposta pela lei. Ele teme a Deus e reconhece que seu sofrimento é justo, e por isso repreende o companheiro, que não só continua rebelde, impenitente, mas chega ao ponto de se unir à multidão, como ali estava nas provocações contra Jesus. O relato bíblico, porém, nos dá a impressão de que o criminoso arrependido tinha algum conhecimento de Jesus, e que agora reconhece como verazes todas as reivindicações messiânicas feitas a ele. A senhora White confirma, dizendo assim, que ele já havia visto e ouvido Jesus e ficara convencido de que ele era o Messias, mas que, por fim, acabara abandonando esta ideia por influência dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, fora desviado justamente por aqueles que eram os líderes espirituais da nação. Ela diz também que durante todo o julgamento, ele estivera ao lado de Jesus, ouvira Pilatos dizer que não achava mal algum naquele homem. E ali na cruz, em meio à terrível dor e agonia, ele se lembra de tudo aquilo que havia ouvido dos lábios de Jesus, se lembra da forma como ele curava os doentes, ele perdoava os pecadores, e sobre a iluminação do Espírito Santo, vê naquele Jesus ferido, ridicularizado, pregado na cruz, ele vê o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E no misto de esperança e agonia, com a voz embargada pela dor e pelo sofrimento, o coração partido pela culpa, ele se atira com fé sobre o agonizante Salvador e suplica, versículo 42, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. A resposta foi imediata. Em palavras repletas de amor, compaixão, Jesus lhes responde no versículo 43. Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Senhora White diz assim, um brilhante e vívido clarão penetrou a escura nuvem que parecia envolver a cruz. Era Jesus que, mesmo em sua humilhação, estava sendo glorificado. Os homens podiam açoitá-lo, podiam coroá-lo de espinhos, podiam crucificá-lo. Os homens podiam derramar o seu sangue e blasfemar em sua face e até ultrajá-lo. Mas não tinham como impedi-lo de perdoar. Não tinham como impedi-lo de perdoar pecadores. Não podiam impedi-lo de salvar todo aquele que volvesse a ele
em fé e arrependimento. Eles não podiam, eles não tinham como. E ele diz assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E essas palavras de Jesus, entre os teólogos, têm sido debatidas muito. Jesus não prometeu ao criminoso que ambos estariam juntos no paraíso naquele mesmo dia. Embora a maioria das versões bíblicas que lemos nos dá a entender isso. Temos aqui uma dificuldade e um problema de tradução que tem que haver apenas com pontuação correta do texto. A palavra hoje usada por Cristo está ligada não ao verbo estarás, mas está ligada à expressão te digo, que foi usada por Jesus para enfatizar a importância do momento. O criminoso pediu a Jesus que se lembrasse dele naquele dia, quando ele voltasse nas nuvens dos céus, ou quando ele estabelecesse o seu reino definitivamente. Mas Jesus lhes responde: na verdade te digo hoje, ou seja, neste dia, nesse momento em que você se arrependeu, em que você creu, neste dia em que estamos prestes a morrer aqui na cruz, neste dia que estamos sendo humilhados, sofremos dor, agonia, neste dia, neste momento, aparentemente de derrota e fracasso, eu te garanto, você estará comigo no paraíso. Prezados irmãos e amigos, estas confortadoras palavras de Jesus dirigidas àquele criminoso arrependido não se aplica exclusivamente a ele, nem se destina apenas confortá-lo naquele momento de desespero e de agonia. Estas palavras estão ao alcance de todos nós e dizem respeito à realidade de todo aquele que confia em Cristo para o perdão dos seus pecados, mas que ainda vive num mundo rodeado por misérias, por problemas, desgraças, por mais diferentes tipos. Que mundo é esse, irmãos, em que bons e inocentes muitas vezes sofrem, enquanto os maus quase sempre prosperam e se deliciam com o fruto de sua maldade? Que mundo é esse em que a violência, a criminalidade, os problemas e as dificuldades parecem que estão prevalecendo? Que mundo é esse em que, despeito aos avanços tecnológicos e científicos, a vida nunca esteve tão ameaçada, o futuro nunca pareceu tão sombrio? Que mundo é esse que a poluição e catástrofe, desastres ecológicos, que mundo é esse que a desigualdade social, a imoralidade, os vícios estão aí? Que mundo é esse em que o mal parece triunfar aos olhos humanos? E nós mesmos muitas vezes nos acostumamos e não nos impressionamos com problemas, com os estragos que o pecado tem feito na nossa vida e na vida daqueles a quem nós amamos. Que mundo é esse em que os valores dos cristãos parecem já não existir mais, a fé se já materializou, o amor se encontra totalmente deturpado, a pureza virou peça de museu, e o sentido da vida se reduziu à busca alucinante de prazeres e emoções cada vez mais fortes? Que mundo é esse que ridiculariza abertamente as virtudes do bem, a zombarem da honra e a terem vergonha de serem honestos, como dizia Rui Barbosa? Que mundo é esse, irmãos? Que seguramente não é o mundo que Deus tinha planejado para nós no princípio, não é o mundo que Ele pretende nos deixar agora, não foi apenas para perdoar ou para restaurar em nós a sua imagem que Jesus veio a esta terra. Se o plano da redenção se limitasse àquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário,
e aquilo que Ele faz por meio do Espírito Santo, hoje em nossa vida, não haveria sentido de sermos cristãos. Se fosse para continuar onde estamos, rodeado de toda espécie de pecado, ódio, malícia, sofrendo, infelizes nesse mundo, a vida não teria sentido. O plano da redenção, no entanto, se destina a restaurar tudo aquilo que foi arruinado pelo pecado, com a ação do pecado também. E por isso não envolve apenas o ser humano. O próprio mundo será purificado e completamente restaurado à sua glória e à sua perfeição original. Abramos a Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse 21. Acho que este capítulo da Bíblia é um dos mais lindos. Me dá muita esperança. Me traz muita alegria. Versículo 1 a 5 eu leio assim. Apocalipse 21, versos 1 a 5. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então, ouvi grande voz vindo do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com ele. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Capítulo 22, versículo 4, um pouquinho mais à frente, diz assim: Contemplarão a sua face e na sua fronte estará o nome. Esse verso é tremendo. Ele denota intimidade, confiança mútua que haverá entre o Salvador e os remidos. Os remidos terão na sua própria fonte o nome de Cristo, ou seja, trarão estampados em sua fisionomia a santidade e a perfeição do caráter de Cristo. E por isso poderão contemplar-lhe o rosto e não serem consumidos pela sua glória. Nunca mais o pecado nos afastará de Deus. Nunca mais o pecado colocará uma barreira entre Deus e nós. Nunca mais. Os nossos melhores dias ainda estão por vir. Os nossos melhores dias estão diante de nós. A glória está à nossa espera. O reino de Deus está à nossa espera. Não vai demorar. Muitos de nós achamos que parece que está demorando, mas não está. A senhora White fala assim: apela que sejamos animados com o pensamento da breve volta de Jesus. Alegre-se em nosso coração esta esperança, diz ela. Estamos em caminho para casa. Não demorará muito até vermos aquele em quem centraliza as nossas esperanças de vida eterna. Em sua presença, todas as provações e sofrimentos deste dia não serão como nada. Olhai para cima, diz ela.
Olhai para cima e permiti que a vossa fé cresça continuamente. Permiti que a vossa fé vos guie pelo caminho estreito, até que através dos portais da cidade de Deus, conduz ao grande além, ao amplo, ilimitado futuro de glória, destinado aos remidos. Olhai para cima, hoje o tempo de firmarmos a nossa fé, a nossa esperança em Jesus e na promessa de que em breve Ele vai voltar. Hoje é o tempo de levantarmos os nossos olhos e fixarmos a nossa mente em Jesus. Embora a Bíblia diga repetidas vezes que Jesus em breve virá, embora saibamos pela segura palavra da profecia que de fato estamos vivendo nos últimos instantes deste mundo, nós devemos lembrar que a ênfase das Escrituras não está no tempo da volta de Jesus apenas, mas sim no preparo que hoje devemos ter. Diz o apóstolo, hoje, se ouvirmos a sua voz, não endureçais os vossos? Ele não diz amanhã, próxima semana. Ele diz hoje, se ouvirmos a sua voz, não endureçais o vosso, porque não haverá outra oportunidade futura em que será possível preparar-nos para a eternidade. Não haverá como nos prepararmos amanhã. Nós temos que viver o hoje, o agora. E é neste momento que nós devemos nos preparar para a volta de Jesus. Diz a senhora White, tudo o que temos de nos haver é esse dia de hoje. Hoje devemos amar a Deus de todo o nosso coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. Hoje é que nos cumpre resistir às tentações do inimigo e pela graça de Cristo alcançar a vitória, isto é, vigiar e aguardar a volta de Cristo. Devemos viver cada dia como que se soubéssemos ser Ele o nosso último dia aqui na terra. Afinal de contas, a certeza de Jesus deu àquele criminoso arrependido e de que estariam juntos no paraíso, é que Ele quer dar também a cada um de nós que estamos aqui nesta manhã, a certeza de hoje, recebida na alma. É uma certeza que pode ser acolhida pela fé, a fim de termos força, esperança, paciência, perseverança, ao enfrentarmos as crises finais da história desse mundo. Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O reino de Deus será uma realidade, o paraíso edênico será restaurado e haveremos de viver com Cristo para sempre na companhia do nosso Salvador. Longe de qualquer problema, de qualquer mágoa, sofrimento que nos deprima ou alguma coisa que nos faça sofrer. Isto não é fábula, não é utopia, não é um sonho. Não, é uma realidade. Não importa a situação em que estamos ou que estivemos, se boa, se má, se difícil, não permitamos que nada, absolutamente nada, arranque de nós desta certeza da volta de Jesus, da eterna felicidade, mas de um pouco e longe estaremos de onde nunca deveríamos ter saído, da eternidade. A senhora White diz assim, descreve o momento em que todos se encontram, todos os salvos se encontram lá no céu, e todos adoram, e ela diz, Adão e Cristo estão prestes a se encontrar.
O Filho de Deus se acha em pé com os braços estendidos para receber o pai da nossa raça, Adão. O ser que ele criou e que pecou contra o seu Criador e por cujo pecado os sinais da crucifixão estão em suas mãos. Ao ver Adão, os sinais dos cravos, ele se lança aos pés do Salvador, exclamando: digno é o Cordeiro que foi morto. Com ternura, o Salvador o levanta, convido a contemplar o novo lar edênico. E ali eles estão. Nada que possamos descrever pode fazer com que imaginemos como será o céu. O nosso lugar, irmãos, é juntos de Cristo, nas moradas eternas. Ele foi preparar um lugar para que nós vamos morar juntos. Você quer estar lá? Sim ou não? Você não quer passar toda a eternidade junto com seu Salvador? Assim, não quer você, neste momento, olhar com fé para Cristo e dizer no seu coração: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino? Talvez nesta manhã esteja alguém que caminhou nos caminhos do Senhor, mas que sente ultimamente que tem andado um pouco longe, distante, com dificuldades, permitido que as outras coisas absorvessem o seu tempo de adoração ao nosso Deus. Parece que sua fé está esfriando. As dificuldades parece que estão aumentando na sua vida. Se por acaso houver, eu gostaria de te dizer que não se preocupe com aquilo que passou no passado. Não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer, volte novamente o seu olhar para Jesus com arrependimento e fé. Faça-o agora, hoje, não amanhã. E neste momento, você vai sentir o Espírito Santo te falando em seu coração: na verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eu também quero me dirigir a palavra a um grupo que considero especial dentro da igreja. Aqueles a quem creram e creem na volta de Jesus, mas estão aguardando. E parece que faz tempo. A fé parece que está diminuindo, o fervor também, a esses valorosos irmãos em Cristo, que já por 20, 30, 40, 50, 60 anos ou mais, desejo dizer: não se preocupem, não permitam que a tristeza ou desânimo invadam o seu coração. Lembre-se que há uma promessa preciosa, que todos aqueles que já descansam ou que ainda vivem crendo no retorno do Salvador, irão ressuscitar. Irão ressuscitar um pouco antes, numa ressurreição especial, para vê-lo voltar, para verem a concretização das suas esperanças. Não, o Senhor não vai desapontar nenhum de nós. Nenhum dos seus filhos será desapontado a sua fé, a sua esperança. O Senhor não vai se esquecer de nenhum de nós. Devemos depositar as nossas esperanças em Cristo Jesus, o nosso Salvador. E hoje, Jesus, por meio do Espírito Santo, está te falando: na verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso.
Que Deus te abençoe, que Deus os guarde. Que possamos verdadeiramente nos arrepender e colocar as nossas vidas nas mãos do nosso Salvador, para que juntos estejamos como igreja, juntos como filhos do Senhor, lá no céu, aguardando o galardão que Ele já preparou para nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.